a forma como você usa a ferramenta que tem muda o impacto que você gera em grupos diferentes. E são muitas as fragilidades nas camadas do regime brasileiro. Veja, nem todo mundo opera o regime pelas mesmas razões. Ou pelas mesmas proporções de razões. Há um misto entre a vantagem e o medo. Entende? E quando você tem consciência de que há essa fragmentação, você usa isso em seu favor. Portanto, sancionar o Alexandre de Moraes demonstrará aos demais o que é a Magnitsky na prática. Mas não se esqueçam que na semana passada o próprio governo americano aventava todos os ministros. Não se esqueçam de que do próprio governo americano veio a sinalização de que mais ministros estariam na mira das sanções. Não se esqueçam de que o Gonê apareceu lá na boca dos americanos, entre os possivelmente sancionados. O que significa isso então? É como se eles dissessem, olha, esse é o nosso mapa inicial. Aí vai e, bum, faz com um. Quando sanciona esse um, tira o visto dos outros, sanciona esse um. Quando sanciona esse um, demonstra para os outros do que é que eles estão falando. Qual é o impacto? E isto vai comprometer ou mudar o comportamento desses indivíduos. Quando eu vejo esse tipo de papo de mexeu com um, mexeu com todos, tamo junto. Eu me lembro de uma frase que eu usei muito, uma frase minha que eu usei muito aqui, né? Não há lealdade. Vocês se lembram? Não há lealdade entre os desleais. Então qual é o processo natural quando se faz um movimento desse? Você amplifica e muito a pressão do que eu chamo carinhosamente de espiral do silêncio. Muito. Quando se aplica a Magnitsky no Alexandre de Moraes, depois já ter demonstrado o mapa potencial para todos os demais, se já não havia uma certeza muito grande entre eles de quem anda com quem, agora o jogo virou. Veja que a própria movimentação formal do Talhaferro, dando entrevista na internet e tudo mais, né? Dizendo que tem provas, é um sinal poderoso. E nós dizíamos o quê? O que é a espiral do esvaziamento? Então, já volto para a imagem. O que é a espiral do esvaziamento que eu tanto falava com vocês? É quando há uma pressão externa em uma estrutura que pressiona para que os operadores daquela estrutura, no caso do abuso de poder, deixem a estrutura. Está pressionando de fora. Essa pressão tem múltiplos fatores, pode ser por vantagem, pode ser por ameaça, pode ser por consequência, enfim, nesse caso tem mais a ver com ameaça e consequência do que com vantagem, em que a vantagem obtida é livrar-se de parcial ou totalmente das consequências dos atos adotados. Muito bem, quando se pressiona o indivíduo e ainda se mantém a unidade da estrutura, não significa que ela não foi abalada. Mas a partir do momento que um indivíduo pula fora e abre a boca, ele já entrega parte do que os demais teriam a dizer. Resta menos para os outros oferecerem, para sair da estrutura, sem danos. Cada vez que um novo indivíduo pula fora, fica mais caro para quem ficou, fica mais exposto. E com menos capital para negociar, mais difícil de sair. Ou seja, é um modelo de pressão exponencial, começa linear e conforme os caras vão pulando fora, vai aumentando. Conforme vai isolando, vai aumentando. No que eu chamei de ser uma espiral do esvaziamento. Como se você tivesse uma pia cheia, tira a tampa, começa a girar, quanto mais gira, mais rápido vai. Quanto mais pressão, mais tem. E por aí vai. Esse é o efeito. Agora, se você causa divisão, convenhamos, o efeito é muito maior. Então imagine o seguinte, nós tínhamos a princípio
Alexandre de Moraes como a grande figura do poder judiciário, que tornou-se o poder controlador, e essa imagem foi sendo aos poucos exposta internacionalmente de maneira mais clara, e isso forçou a mostrar inclusive internamente. Alguém citou o El Pollo Carvajal, o frango, como um exemplo de espiral de esvaziamento, faz bastante sentido. Muito embora apenas eu tenha enxergado isso lá atrás, né? Assim que ele foi para os Estados Unidos, porque ninguém correu o risco de especular. Mas sim, isso ocorreu, né? A volta de Donald Trump e a entrega dos democratas do Deep State tem muito a ver, no meu entendimento, muito a ver com o Carvajal, tanto é que a partir dele eu antecipei o que aconteceu, então eu estava certo. Creio que estava certo porque tudo bateu. Muito bem. Então a figura de Alexandre de Moraes vai aparecendo como algo individual, mas eu já havia alertado vocês que era impossível ficar apenas no Alexandre de Moraes, porque os demais todos consolidaram isso e ele não operou isso sozinho. No fim das contas, todos os demais abusadores se sentiam confortáveis e ao mesmo tempo pressionados na sombra, sob a sombra de Alexandre de Moraes. A figura do Alexandre de Moraes, muito grande, gerava uma sombra que protegia e ao mesmo tempo ameaçava esses indivíduos. A mesma sombra que protegia, ameaçava. Se pular fora, vai se entender comigo. Se ficar aqui, a minha imagem está te protegendo. Não que se diga isso, mas na prática era o que acontecia. O problema é que, quando há uma mecânica de pressão, o pressionado tende a desejar sair da pressão. Esse é o ponto. O que nós estamos vendo agora, com a sombra de Donald Trump apontando para os malfeitos do judiciário brasileiro, ele não está apontando apenas para Alexandre de Moraes, mas para todos que estavam ocultos à sua sombra. Ele inclusive demonstrou os nomes e os rostos de alguns deles, antes de apontar para Alexandre de Moraes. O apontamento que a sombra de Trump faz a Alexandre de Moraes não faz sozinho. Veja lá no canto que eu até coloquei a Europa na imagem. Por quê? Além das posições europeias na desmídia, na análise de juristas, nas publicações na Alemanha, a gente já tem a Europa pedindo o bloqueio de bens de Alexandre de Moraes na Europa. 16 eurodeputados entraram com um pedido de bloqueio de bens de Alexandre de Moraes na Europa. E eu dizia a vocês que quando os Estados Unidos formalizassem, o que ocorreria? Vocês se lembram? Quando os Estados Unidos formalizarem as ações, a Europa vai também como um dia D. E é exatamente o que está se desenhando agora. Não me surpreenderia se nessa semana ou na semana que vem finalmente saísse do brejo o relatório do Vaca. Não me surpreenderia em nada. E é exatamente o que está acontecendo. Ou seja, não é apenas a sombra do Trump. É o Trump e a Europa. E essa sombra do Trump começa a substituir a sombra de Alexandre de Moraes. Os indivíduos que estavam num misto de proteção e medo sob a sombra de Alexandre vão migrando sob a mesma característica, proteção e medo, dúvida, para a sombra de Trump. E a pergunta é, quem já está? Quem já abriu a boca? Quem já trocou de lado? A gente não sabe. A gente já tem alguns menores, tá lá embaixo na imagem, ó, saindo das sombras, tentando migrar para a massa de patriotas, tentando migrar para o panorama das big techs, que abriram a boca, que apontaram o dedo. No fim, esse cenário que eu coloquei aqui desenha o que está acontecendo com a Magnitsky e com as sanções. Vale também para as sanções econômicas. Veja que o efeito divisivo dentro da estrutura que sustenta o regime é o mesmo. Deixar alguns segmentos de fora das sanções econômicas, como, no fim das contas, ele fez, tem um potencial enorme, tem um potencial monstruoso para dividir, inclusive, os próprios empresários. Significa que vai ficando mais caro para quem ficou para trás. O capital político vai ficando para trás.
E a zona de pressão vai ganhando amparo. A matéria do Wall Street Journal, que não só apontou os absurdos cometidos contra Felipe Martins, mas, através dele, demonstrou como não há inquérito de golpe nenhum, na verdade, é apenas um instrumento de poder, é o que diz o artigo do Wall Street Journal com todas as letras, registra também uma invasão na soberania dos Estados Unidos da América. Uma ameaça, uma ação que na lei é considerada espionagem. Entendem isso? Interferir na política de fronteiras dos Estados Unidos é uma questão de segurança nacional. Isto é um ato de agressão a outro país. E o executivo brasileiro já abraçou essa ação. Significa que o que por enquanto está no âmbito das sanções econômicas tem potencial, até se desejasse o Trump, para se desdobrar em conflito bélico. Não estou dizendo que vai chegar nisso, estou dizendo que pode. Curta, compartilhe, monetize diogo.forjas@gmail.com. Bora descansar, que a boa Gnitsky chegou e a espiral do esvaziamento tá todo vapor e amanhã nós vamos ter um monte de coisa para conversar, se Deus quiser. Ó,